Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025. Iniciamos mais um encontro do Amando Brasil, nesse ciclo de estudos sobre Jó, o livro de Jó. Hoje teremos o estudo do capítulo 3, mas nós vamos iniciar o nosso estudo com um momento de conexão, para que a gente possa estar efetivamente de corpo, alma e mente presente no aqui e agora. Então vamos alinhar o nosso corpo, vamos apoiar os nossos pés no chão, nossa coluna ereta, o queixo alinhado. Vamos fechando os nossos olhos, confiando, e principalmente nesse momento, buscando esvaziar a nossa mente, para que a gente possa estar conectados no aqui e no agora. Começa a fazer uma respiração mais consciente, trazendo presença, inspirando ar pelo nariz, lentamente. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe ao longo desta manhã, ao longo desta semana. Inspira o ar contando até 3. Segura um pouquinho. E expira o ar contando até 6. Nós vamos repetir esse ciclo de respiração por mais 3 vezes em silêncio, cada um no seu tempo. Inspirando contando até 3 e expirando contando até 6. Cada um no seu tempo, vamos começar. Mantenha os olhos fechados. Agora nós vamos localizar um motivo de gratidão na semana, mas um motivo de gratidão específico. Um motivo de gratidão pelo qual nós fomos persistentes na semana que passou. Localize ao longo da sua semana, desde o último amando até hoje, e perceba em que momento a sua persistência foi colocada à prova e você conseguiu ser persistente. Pode ter sido resistindo a falar alguma coisa que você tinha vontade de falar, impulso de falar, mas sabia que não ia fazer bem, que não ia ser útil, que não ia ser bom, e você resistiu à tentação de falar. Pode ser a persistência em seguir com um estudo, uma leitura, a persistência em não ingerir algum tipo de alimento ou algum tipo de bebida especificamente. Localize em que momento você foi persistente ao longo da semana e agradeça por essa persistência, porque ela é um fruto do espírito que te torna mais forte, mais resiliente, mais perseverante, mais disciplinado, disciplinada. Se você não conseguiu localizar nenhum momento, nenhum episódio da semana em que você tenha sido persistente, ou que tenha te faltado persistência, agradeça por poder enxergar isso.
por poder ver que você teve sim uma oportunidade de ser mais persistente, mas que naquele momento você sucumbiu. E se esse foi o seu caso, refaça agora aquela cena, volte, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Volte naquela situação em que você gostaria de ter controlado a sua língua, em que você gostaria de ter resistido a uma tentação. Volte criando novamente esta cena e colocando nela a sua persistência. Veja com detalhes. E agora sim, acessando essa nova criação, esse novo comportamento, você agradece a Deus pela oportunidade de ver, de agir e de ser uma pessoa persistente. Devagarinho, você vai retornando para cá, com um sorriso no rosto, e você compartilha aqui no chat, em uma palavra, qual foi a persistência da sua semana. Você pode colocar em uma palavra só, ou uma frase, mas você pode escrever algo ali para que fique registrado, para que a gente sinta a força do grupo e perceba que todos nós estamos sendo testados na nossa evolução. Fábio já colocou fé. Ah, verdade. A Giana, olha só. 21 dias sem doces. E não falhei. Conseguiu, já está. Iniciou na segunda e passou a semana inteira com os sentimentos. É importante a gente também ir olhando para isso e reconhecendo. Reconhecendo que nós estamos crescendo, principalmente agradecendo a força do Espírito Santo em nós, que é através dele que nós nos tornamos mais fortes. Isso. Vocês podem continuar compartilhando. E eu já vou chamando aqui a Gláucia. Podem compartilhar porque isso fortalece o nosso grupo. E eu agradeço desde já, Gláucia, pela tua disponibilidade numa semana tão desafiadora, mas nós agradecemos pela tua presença e por você estar aqui conosco hoje. Obrigada, Márcia. Então, eu acho que essa semana, para mim, como a Márcia disse, foi bem desafiadora. Eu estou com a minha filha grávida de gêmeas e ela está passando mal. As menininhas estão bem, mas ela não consegue se alimentar. Então, semana passada ela ficou internada, depois de novo, enfim, né, para tomar um sorinho, para melhorar. Mas eu acho que foi assim uma semana que nos ensinou muito a ser persistentes, né? A ser fortes, a mostrar que tudo isso vai passar. Então, acho que é muito importante esse momento também, né? E quando eu comecei a ler a parte que me coube do capítulo 3 do Jó, eu pensei, nossa, quantas vezes a gente se coloca nessa posição que Jó se colocou. Ai, mas é só comigo. Ai, mas... né? E aí eu fui buscando mais algumas leituras, né, para aprofundar e entender um pouco melhor esse monólogo de Jó. Então eu pedi ontem que todos tivessem lido para que eu não ficasse lendo agora, mas que a gente pudesse interagir um pouco mais com discussões, né, sobre o que ele estava sentindo naquele momento, né? Então eu acho que aqui ele mostra assim toda a fragilidade do ser humano. Ele estava um caco, né? Mas o que me chamou a atenção é que em nenhum momento da leitura que a gente faz, ele diz assim, mas Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Em nenhum momento ele fala isso, né? Então eu comecei a ler, li uma, duas, três vezes, depois eu fui buscar algumas coisas a mais para entender melhor essa fala, na verdade,
O monólogo dele é um desabafo com ele mesmo, né? São questionamentos que ele vai se fazendo desde o dia que ele nasce, e por que tudo isso, por que eu nasci, por que o dia que eu nasci não devia ter sido. E aí ele mostra assim que ele foi muito bem-vindo, né? Então, e é isso que me chamou a atenção. Ele fala: por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? Por que eu não morri? E ele próprio deseja a morte dele, né? Mas é um grande enigma, né? De desespero, mas ao mesmo tempo de resiliência, que ele vai mostrando ao longo disso, né? E ele vai, eu acho que aqui vai uma lição para nós, né? Transformar a dor que ele estava sentindo em fé, mas também numa perspectiva de vida. O que eu posso fazer com o que eu estou passando nesse momento, né? Nos questionar, sim, mas como nós vamos nos colocar diante desse questionamento? Vamos julgar o outro? Eu estou passando isso porque o outro fez? Ou por que Deus fez isso comigo? Ou como que eu vou questionar isso? Né? De que forma eu vou encarar esses fatos? Aí depois uma outra leitura é que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho muita fé e isso, nada vai acontecer comigo. Não é porque eu tenho fé, não é porque eu estou sempre com bons pensamentos, não é porque eu vou sempre à igreja, não é porque eu rezo, que as coisas não vão acontecer comigo. Vão, e elas acontecem justamente para nos testar, para ver até onde vai a nossa fé. E eu acho que é exatamente o que está acontecendo com o Jó, né? E também não é pecado a gente manifestar a nossa dor a Deus. Deus, eu estou com dor, eu estou me sentindo assim, eu estou assado, mas nós temos que estar abertos às respostas que Deus vai nos dar. Porque se eu ficar só lamuriando, né, só me queixando, eu perco a certeza que Deus está sempre comigo. Né? E como semana passada a gente viu a nossa persistência, nós também temos que ter resistência à tentação. Né? Como que nós estamos sendo resistentes a essa nossa... ao que o mundo está nos oferecendo? Porque é muito fácil as coisas do jeito que estão. É muito fácil a gente esquecer Deus, é muito fácil a gente ter preguiça de rezar, é muito fácil a gente... hoje não vou na missa, hoje não vou no meu culto, hoje eu não vou fazer uma oração porque eu estou cansada, né? Outra coisa que me chamou a atenção na leitura é que, de repente, a gente, quando você tem uma dor, quando você tem um problema, a gente perde um pouco o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Né? Se a gente começar a pensar assim, a gente passa um tempo tão pequeno da nossa vida aqui na Terra, mas qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida? Né? Eu acho que isso faz... Né? E aí ele muitas vezes a gente vai fazer que nem Jó, desejar a nossa morte, né? Ou a morte física, ou a morte dos nossos sentimentos, ou a morte da nossa perspectiva de vida, né? Mas tem um outro fato: Jó não se entregou. Ele não vai se entregar, né? No último versículo lá ele fala assim: todos os meus temores se realizam e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz nem descanso, nem repouso. Ou seja, eu não posso me entregar. Eu não posso ficar deixando as coisas... tá tudo certo, vou deixar aí por aí mesmo, o que eu vou estar fazendo, né? Então, e se a gente começa a ler, a gente fala assim, nossa, mas que triste, né? Porque ele vai desejando assim a morte desde que ele nasceu, né? Porque ele estava sofrendo demais, né? Se a gente vê assim tudo que ele passou, tudo que ele perdeu, tudo que ele tinha, né? Então ele amaldiçoa desde o nascimento, diz que ele não queria ter nascido, ele quer morrer, tipo assim, eu vou morrer que tudo isso aqui vai acabar, né?
mas apesar de todo o sofrimento, ele não amaldiçoou Deus. Ele não disse em nenhum momento, eu até li e reli para ver se em algum momento ele falava assim, oh meu Deus, o que tu está fazendo comigo? Não. Em vez disso, ele direciona suas palavras e sua dor para o dia do nascimento. Se eu não tivesse nascido, não estaria acontecido isso, né? Daí ele também devemos ser honestos e abertos com Deus em todas as situações, inclusive nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis, e confiar na bondade de Deus, né? Então, a confiança na vontade de Deus. E Jó nos convida também a refletir sobre perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, da nossa fragilidade e os motivos para querer em Deus, mesmo quando a vida parece muito injusta. A grande lição de tudo isso: continuar fiel a Deus, mesmo passando por dificuldades. Então, eu colocaria assim, que palavras eu colocaria para nós essa semana, né? Eu não consegui encontrar uma única, mas eu colocaria paciência, fé, fidelidade a Deus e resiliência. Eu acho que essas são as palavras assim fortes da leitura que a gente faz, que acredito que a grande maioria conseguiu fazer a respeito disso. Então, eu acho que Jó vem mostrar para nós assim, nossa, se Provérbios foi maravilhoso estudar, Jó está sendo assim, olha aqui, ó, né? E quando eu falei com a Márcia, né, que eu fiz o primeiro, daí semana passada eu estava no hospital, né, e não estava no momento para escutar, escutei depois. Aí eu falei assim, nossa, olha, eu acho que veio assim. E quando eu li esse número 3 que veio para mim, eu falei, nossa, é porque tinha que ser, né? É porque tinha que ser mesmo. Então, eu acho que essas são as reflexões que eu trouxe aqui para que a gente possa pensar na nossa vida, né? Quantas vezes eu fui Jó, mas eu não fiz a reflexão que ele fez. Eu pedi por que Deus tu está fazendo isso comigo, né? E eu tenho algo assim muito forte sempre que eu nunca peço por quê, mas eu digo assim, para que eu estou passando por isso, né? O que Deus espera que eu resolva isso, né? Quando eu coloquei ali que eu tive que me controlar essa semana, aconteceu algo desagradável para mim assim, e, nossa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, eu chorei, mas eu refleti sobre isso. E não é meu isso, mas sim da pessoa que trouxe, né? Então, ela estava cheia disso, de inveja, e ela não conseguiu perceber que eu estava esperando uma outra reação dela, né? Mas isso não é meu, é dela. E aí, com a leitura de Jó, fechou super bem. Então, eu queria deixar aberto, né, para quem também quiser partilhar esse momento desse monólogo e o que pode nos ajudar nessa semana.